Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo com nossa aulinha sobre gestão de micro e pequenas empresas. Quando a gente pensa no ato constitutivo de decidir se vai ser uma microempresa, do ponto de vista que você vai ter que ter um sócio, 2, 3 sócios, ou você vai ser um microempreendedor individual, existem coisas que são necessárias a gente analisar. Não é só chegar lá, eu quero abrir minha empresa, não é uma tarefa tão simples, até porque a gente tem que analisar tudo que envolve a empresa. A gente sofre a influência muito grande do governo, porque o governo, tanto o governo quanto no contexto geral, o governo, a União, o município, eles têm uma carteira de contribuição fiscal, no qual a empresa contribui, diga-se passagem, consubstancialmente, como foi visto lá na tabela, se você é optante do Simples. Mas isso é uma influência do governo no final para tudo praticamente, porque a questão da regulação, a questão de fiscalização, a questão da tributação. Você tem que analisar a situação dos consumidores, quem é aquele consumidor, quem é o cliente. Você vai ter que ter uma carteira boa de fornecedores, que sejam fornecedores parceiros, que tem fornecedores que às vezes deixam você na mão. Tem que analisar a questão do ambiente interno, ambiente externo. Tem que analisar tudo o que é possível, todas as variáveis possíveis de influenciar a sua empresa, a abertura da sua empresa. Uma das coisas que o microempreendedor, seja individual, seja o empreendedor das micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, é ficar atento à questão do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes do ponto de vista de controle, porque todo e qualquer empresário ele tem que defender o maior ativo da empresa, que é justamente o dinheiro. Sem dinheiro, ele não vai conseguir pagar as contas de água, de luz, de telefone, não vai conseguir pagar os seus colaboradores. Outra coisa, o ideal é que toda essa composição de informações elas estejam contidas num documento chamado Plano de Negócios. É importante o empresário, quando pensar em abrir o seu empreendimento, seja até o microempreendedor individual, seja empresa de grande porte, de médio porte, mas é importante ter um documento que norteie as ações da empresa. Por quê? Porque a gente sabe que o cenário político no Brasil ele muda muito, ele muda demais. E é necessário que você tenha pelo menos algumas ferramentas que possam tentar fazer com que você preveja parte do futuro. Hoje o cenário de pandemia que a gente vive é um cenário ruim assim, entre aspas, ruim para alguns tipos de empreendimentos que sofreram pra caramba por conta do fechamento, e outros não. Você vai ver que as farmácias não fecharam, as empresas que fornecem alimento, as empresas os mercados não fecharam. E aí, para esses não foi um momento ruim, mas para os outros foi a maioria, 90% dos empreendimentos praticamente fecharam, que não estavam ligados a esse tipo de negócio, essa área de negociação. E a gente sabe que são coisas que a gente não tem como controlar, variáveis que a gente não controla, mas o que for possível e passível de a gente tentar controlar é importante. Prever futuro, planejar, é o que vai fazer com que sua empresa ela tenha sucesso ou não. Obviamente que existem outras coisas também e que precisam ser analisadas, como o ponto onde você vai colocar sua empresa, onde você vai abrir sua empresa, se é um ponto estratégico, se é um ponto de fácil acesso, se é um ponto onde a pessoa quiser ir de carro estacionar, ou se é próximo de uma parada de ônibus. Existem coisas que têm que ser analisadas na hora de você abrir a sua empresa. Analisar o quantitativo de pessoas que você vai colocar para trabalhar, quais são as atividades, quais são as atribuições, quem vai ser vendedor, quem vai ser o caixa, quem vai ser o gerente, quem vai repor estoque. Então são várias informações que são necessárias. O ideal, dentro do plano de negócio, é que você inclusive starte o desenho dos cargos. Quais são as atribuições de cada um desses dentro da empresa? É importante que na hora que o colaborador chegue, ele saiba o que ele vai fazer, quais são as atribuições dele, quais são as responsabilidades que ele vai ter ou eles vão ter dentro daquela empresa.
Então é importante a gente pensar nesse processo antes de abrir a nossa empresa. É óbvio que tem que pensar primeiramente a carteira fiscal, tem que pensar todo o cenário, tem que ver tudo o que é possível e inimaginável na hora de você abrir sua empresa para você não planejar errado. Quantas empresas fecham aí? Às vezes tem uma vida de 3 meses, 2 meses, por conta de decisões erradas. Não tem ideia de quanto ia gastar, pega o dinheiro todo pro tuft, investe de uma vez só, e infelizmente lá na frente quebra. Outra, às vezes não tem nem conhecimento dos processos do seu produto. Vou abrir uma empresa aqui de doces, de salgados, e não tem nem ideia de como é o processo de produção. Aí não consegue garantir a qualidade necessária que o cliente vai exigir de você enquanto empresário. Então são coisas que são necessárias para serem debatidas, discutidas antes de você pensar em abrir o seu empreendimento. E agora que você já tem ideia mais ou menos de onde você vai implantar sua empresa, os gastos que você vai ter com água, luz, telefone, colaboradores, a ideia do quem serão os seus fornecedores. Já que você botou no papel, aí agora vamos para a parte burocrática do processo, que seria abrir empresa. Toda empresa ela precisa ter o registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco. E, para tanto, são necessários alguns documentos, como o contrato social, ou, no caso, o requerimento de empresário individual, ou o estatuto. Esses documentos sempre em 3 vias. Vai ter que ter a cópia autenticada do RG e do CPF dos sócios da empresa. Você vai ter que fazer um requerimento padrão, que seria aí a capa da junta comercial em 1 via, e a ficha de cadastro nacional modelo 1 e 2 em 1 via. Pagamento das taxas através do DARF. Após isso aí, você vai ter o número do NIRI, que é o número de identificação do registro da empresa, que seria como é que eu posso dizer assim, quando a empresa ela nasce na junta comercial do seu estado. É importante você ter o NIRI, porque após ter o NIRI é que você vai realmente poder ir em busca do CNPJ, pessoa jurídica. Aí você passa a ter a natureza jurídica da empresa. E é importante também você levar em conta que a partir do momento que você tem o seu cadastro, é importante você definir a atividade, porque a atividade ela vai influenciar o tipo de tributação que você vai recolher. Uma das coisas mais importantes nesse contexto de você definir, você ir até a junta comercial, você tirar o NIRI, e é importante você definir quais são as atividades de atuação que a sua empresa adotará. Porque a classificação escolhida ela vai ser utilizada na tributação e fiscalização das atividades da empresa. Vamos lá. Uma empresa do ramo de alimentação, ela vai ter que levar em conta todo o processo de fabricação, de produção, de manipulação dos alimentos. Porque pode ser que algum alimento se contamine e aí gere algum surto de diarreia, algum outro tipo de problema e, consequentemente, a vigilância sanitária vai ficar atuando na fiscalização dessa empresa. Outros segmentos terão também algum tipo de fiscalização específica, por isso que é importante se atentar ao tipo de atividade que você vai escolher para a sua empresa. É importante também escolher qual o tipo de regime de tributação. Você tem um tipo de regime de tributação, o lucro presumido, o lucro real, o simples nacional, e aí normalmente vai depender também do quantitativo de faturamento, de arrecadação financeira que você consegue durante o período, e aí você vai escolher uma dessas tributações e ver qual é a melhor para você. Lembrando que o registro do CNPJ ele pode ser feito direto pela internet, então você é menos burocrático hoje em dia, porque você entra na internet, segue todas as regras que estão dispostas ali no site da Secretaria da Fazenda e você consegue ter o número do seu CNPJ pelo site da Fazenda Federal. Outro passo importante é você obter a inscrição estadual e o registro municipal. A inscrição estadual, esse registro, é concedido pela Secretaria Estadual da Fazenda e é obrigatório apenas para os negócios que têm como atividade fim a produção de bens e a venda de mercadorias. Assim, para efeito de detalhamento, seria obrigatório para os setores de indústria, comércio,
comunicação, energia e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Inicialmente, esse tipo de registro ele é de extrema importância para a questão da inscrição no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que inclusive vai facilitar a questão da geração da nota fiscal, da questão da arrecadação do ICMS e de outros impostos federais e municipais. Já o registro municipal ele é referente apenas para empresas que trabalham com a prestação de serviço. E outro documento também que será importante para que você possa fazer com que sua empresa comece as atividades é o alvará do Corpo de Bombeiros e de funcionamento. Esse alvará do Corpo de Bombeiros ele vai fornecer uma avaliação do grau de risco da edificação onde vai estar localizada a sua empresa, onde vai funcionar o seu empreendimento. E sendo que o prédio somente ele será liberado para uso conforme o resultado dessa análise. Já a questão do alvará de funcionamento, ele vai ser uma licença prévia do município para que o negócio ele possa funcionar. Todos os estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços, eles precisam ter o alvará para que ele possa abrir as portas e começar a funcionar. Sem ele, tenha certeza que sua empresa ela não vai conseguir funcionar. Lembrando que não é só isso, você vai ter, dependendo do nicho de mercado que sua empresa vai explorar, você vai ter que acessar outras secretarias, como a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, entre vastas outras, para poder seu empreendimento funcionar. Vai depender do tipo de empreendimento que você vai abrir. E aí vai ter que fazer toda aquela peregrinação para conseguir abrir seu empreendimento, levando em conta que se você não passar em nenhum desses órgãos ou deixar de passar em algum desses órgãos, a probabilidade do seu empreendimento ele vir a funcionar é muito remota. Então por isso ficar atento ao tipo de negócio que você vai abrir e quais são as secretarias que você vai ter que passar para poder realmente fazer com que sua empresa ela comece a funcionar. No geral, a documentação necessária para o processo de obtenção do alvará de funcionamento seria o formulário de cadastro da prefeitura, uma consulta prévia do endereço aprovado no caso, uma cópia do contrato social, uma cópia do CNPJ e o laudo dos órgãos de vistoria, quando no caso for necessário.